Doutor, na sua avaliação, quais os cenários possíveis, né, caso o STF acate ou rejeite a ADC da AGU? Né? O decreto voltaria automaticamente a valer ou ainda precisaria de algum outro ato, do ponto de vista constitucional? Uma decisão favorável ao governo pode consolidar um precedente para o Executivo aumentar impostos via decreto sem um controle legislativo? Né? Essa fica a dúvida. Na verdade é o seguinte, nós temos um cenário aí que, em parte, a gente pode tentar desenhar cenários futuros, né? Mas é difícil, mas tem um caráter de previsibilidade aí, ou melhor, de imprevisibilidade, que é difícil de você preencher. Então é assim, o IOF, ele é como o deputado estava falando aí, o Carlos Jordi, eu estava acompanhando, realmente ele tem um caráter de extrafiscalidade, ou seja, o que significa isso? Ele não tem uma natureza arrecadatória. Ele é diferente de um outro imposto, como imposto de renda, como qualquer outro IPI, o que você quiser colocar aí de imposto. Então, assim, ele tem um caráter de essa fiscalidade. O que significa isso? Que o foco dele, na verdade, é ele fazer um controle especificamente, né, sobre política fiscal, financeira, econômica, especificamente em seguro, câmbio e crédito, o IOF. Então, ele não tem um caráter arrecadatório, pelo menos não é o caráter princípio dele. E aí, no caso, o governo está dando o tom de que ele quer arrecadar mais. O que é curioso nessa história, um dado importante, não sei se curioso, mas importante, é que o governo falou com todas as letras que ele aumentou a alíquota para aumentar a arrecadação. Então não teve nenhum outro objetivo. Não é a natureza do IOF aumentar a arrecadação. Agora, por um outro lado, o STF, em situações pretéritas, no passado, portanto, ele já relativizou esse caráter de essa fiscalidade do IOF. Em 2021, mas note bem o contexto, em 2021 nós estávamos na pandemia ainda e foi feito um aumento de alíquota do IOF para poder cobrir gastos com o auxílio emergencial. Então veja, você tinha uma situação emergencial, você tinha uma situação em que precisava fazer um caixa para poder cobrir certas despesas. E o STF entendeu isso e acolheu esse aumento que teve e tal, e julgou que era cabível. Agora, nós não temos nenhuma situação emergencial. Quer dizer, e o governo, o executivo, o presidente da República, que criou o decreto, ele está falando com todas as letras que ele criou o aumento da alíquota, inclusive que criou outras hipóteses de incidência. Por exemplo, o VGBL não incidia. Você que tem plano de previdência, quem estiver assistindo a gente aí, quem tem VGBL, se passar o decreto presidencial, vai passar a pagar IOF, não tinha antes a incidência. Então, assim, o governo falou com todas as letras que está fazendo isso para aumentar a arrecadação. Teve até, não sei se foi o advogado-geral da União que falou que é para compensar a questão da taxa Selic, que está muito alta, né? Que está num patamar muito alto e está retirando dinheiro do caixa do governo. Então, não é da natureza desse tributo cobrir esse tipo, aumentar a arrecadação. Mas está sendo feito isso. Então, assim, nós temos um cabo de guerra aí. De um lado, você não sei como é que o STF vai resolver isso. De fato, o presidente pode aumentar a alíquota do IOF, está dentro das atribuições dele. Mas, por outro lado, o IOF não se presta a aumentar a arrecadação, que é exatamente o que o governo está fazendo. Então, como é que isso vai ser solucionado? Vamos ver, o STF que vai dar a última palavra. E respondendo a sua colocação, se tiver um pedido liminar, eu não li a ação, mas se tiver um pedido liminar para restabelecer o decreto presidencial, se essa liminar for concedida, imediatamente começa a valer as novas alíquotas, ou a nova alíquota fixada nesse decreto presidencial.